Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre trabalho de uma transformação gasosa, certo? Vai ser simples, tranquilo. Espero que vocês aproveitem, né? E tirem todas as suas dúvidas. Valeu? Então é o seguinte, ó. Nós já estudamos, né? Que um gás, o estado de um gás, ele depende da pressão, volume e temperatura, certo? Então é o seguinte, imagina um gás num recipiente, ele estando mais frio, né? E você aquece esse gás, ou esse gás recebe calor, né, e ele expande. No expandir, ele pode mover esse êmbolo para cima, se esse êmbolo aqui for móvel, né? E imagina aqui, a gente botou uma figurinha para vocês terem uma ideia de uma massa sendo arrastada. Então quer dizer que esse gás, ele está realizando um trabalho. Para quem não lembra do conteúdo da primeira série, o que é trabalho? Né? Trabalho é o gasto de energia numa atividade. Isso é trabalho, né? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, se você realizou um trabalho, quer dizer que você gastou energia, certo? E então aqui, pela expansão do gás, né, ele pode realizar trabalho. E como que a gente calcula esse trabalho? Então, nós temos um gás aqui, né, um estado de pressão, volume e temperatura, né? E ele expande. Ó, se esse êmbolo aqui for móvel, ele pode se movimentar. Ele vai aumentar de volume, que é esse pedacinho aqui, ó, aumentando de volume, certo? Quanto maior o aumento de volume, maior vai ser o trabalho realizado. Então, ó, nós vamos precisar da variação de volume. Então, você tem o volume 1, você tem o volume 2, né? Se você diminuir um do outro, você tem o ΔV, que é a variação de volume. Ó. É o volume 2 menos o volume 1. Então, bem facilzinho, tranquilo. Só olha, trabalho a gente vai apresentar para a letra T, certo? Na realidade é um tal, tem livros que colocam um ômega, outro tipo de letra aqui para registrar trabalho. Eu vou botar um Tzinho aqui. Tá? Em alguns livros é uma letra diferente. É trabalho. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Então, a pressão que esse gás está, certo? Vezes a variação de volume. Bem simples. Ó. Ela pode ser demonstrada assim também. Ó. Como a variação de volume pode ser a quantidade final menos a inicial, que é a variação, né? Vamos supor, tu tinha 40. Aumentou para 100 o volume. 100 menos 40, 60, que é a variação. Então aumentou 60, que é a variação de volume. Então a variação de volume pode ser o volume 2 menos o volume 1. E essa aqui é a pressão. Aqui está o que significa cada letrinha, né? Ó, T é de trabalho. A gente vai usar Joule. Não sei se vocês lembram, de energia no sistema internacional é Joule. Nós usamos caloria também, certo? Pode ser transformada, mas para frente a gente vai ver. Mas por enquanto nós vamos adotar Joule. A pressão em Newton por metro quadrado, certo? Que é do sistema internacional. Tem a TM, tem milímetros de Hg, mas no sistema internacional é Newton por metro quadrado, para não haver confusão. E a variação de volume, o ΔV, a gente vai usar em metro cúbico, certo? A pressão também, Newton por metro quadrado, é chamada de PA, Pascal. Vocês vão ver lá em alguns exercícios, tá certo? Newton por metro quadrado ou Pascal. Então, trabalho, Joule, é igual a pressão vezes variação de volume. Correto? Então é o seguinte, só que ó, o nosso trabalho, que eu queria que vocês gravassem, que o trabalho, quando o gás expande, ele vai empurrar esse êmbolo para cima, certo? Ó. Então, quando o volume, ele tinha um volume 1, vai para o volume 2. Ó. Quando o volume 2 é maior que o volume 1, como é o caso da figura aqui, quer dizer que houve uma expansão. Se houve uma expansão, quer dizer que o gás realizou o trabalho. É ele que está realizando o trabalho. Então a gente diz que o trabalho é maior que zero, ou seja, ele é positivo, o sinal dele é positivo. Ele realizou o trabalho. Mas pode acontecer os casos que o gás sofre uma compressão, certo? Em máquinas térmicas, depois que a gente vai ver mais para frente, vocês veem que tem um ciclo
de expansão e compressão. Então, se ele fizer o contrário, passar do 2 para 1, vamos por aqui, né? Se ele diminuir o volume em vez de aumentar, é uma compressão. Nesse caso, o gás recebeu o trabalho, não realizou. Alguém foi lá e empurrou esse êmbolo para baixo, né? Ou teve que resfriar esse gás, retirar a energia, realizar um trabalho para retirar a energia, para ele ter uma compressão. Se ele tem uma compressão, então o trabalho é negativo, certo? Um trabalho positivo, trabalho negativo. Expansão, que vocês gravem, né? Nós vamos usar depois na primeira lei da termodinâmica. Expansão, trabalho positivo, compressão, trabalho negativo. Então, formulazinha tranquila. Professor, essa fórmula pode usar sempre ela? Não, não pode usar quase, nem sempre pode usar. Quando que a gente vai usar essa equação? Certo? Nós vamos usar ela quando a pressão for constante, certo? Eu só vou deduzir aqui uma equação para vocês, da onde que saiu essa equação, certo? A dedução dela. São de duas outras equações, de leis da física, né? Então nós vimos lá, ó, aqui no cantinho, que trabalho ele também é força vezes deslocamento, quando a força é paralela ao deslocamento, certo? Como é o nosso caso aqui, né? Então essas partículas começam a se movimentar, faz uma força e empurra esse êmbolo para cima, certo? Uma força paralela, o deslocamento é para cima e a força é para cima. Então o trabalho em Joule é força vezes deslocamento. Tanto que trabalho é Newton metro, né? Newton vezes metro. Esse é o conceito de Joule, é a força que tu faz de 1 Newton por 1 metro. Trabalho de 1 Joule, energia gasta. Outro teorema que a gente tem é da pressão. Que pressão, que a gente já viu lá, não sei se vocês lembram do primeiro ano, né? Pressão é força dividido por área. Isso é pressão. Né? Tu tem uma área de contato e tu tem uma força aplicada nessa área de contato, né? Que é Newton por metro quadrado. No sistema internacional, que é PA. Agora só olha que interessante. Então nós temos esses dois teoremas aqui. Então aqui nós temos força, nós temos área, certo? E como é que a gente chega naquele pressão por volume? Então é o seguinte, se você pegar aqui a área e passar para o outro lado multiplicando nessa equação, eu só estou demonstrando a equação, certo? Só para você ter uma ideia. Vai ficar assim, ó. Isolar a força. Força vai ser igual a pressão vezes a área. Oh, que legal, certo? O que mais posso ver nisso aqui? Seguinte, ó. Trabalho é força vezes distância. Se no lugar da força, certo, eu pegar e colocar P vezes A, né, esse P vezes A, o que eu vou ter? Certo? No lugar da força, eu vou botar P vezes A vezes deslocamento, que é a distância. Certo? Só olha que legal. Outro detalhe, né? Área, essa área aqui, ó, do êmbolo, vezes a distância que ele percorreu, certo? Se vocês estudaram isso, né, na geometria espacial, lá em matemática, que a área vezes essa distância aqui, essa altura que ele subiu aqui, que é essa distância percorrida, ele vai me dar o volume. Então eu posso tirar o A vezes D, certo? E colocar no lugar do A vezes D, ΔV, que é a variação de volume, esse volume que aumentou aqui, ó. Aí daí onde veio essa equação? Trabalho é pressão vezes variação de volume. Só que sempre lembrando, né? Essa equação é usada só para casos onde uma transformação isobárica, onde a pressão se mantém constante. Nesses casos, dá para usar essa equaçãozinha. Trabalho é igual a pressão vezes volume. Então isso aqui é só uma demonstração das equações, tá? Da onde que elas, uma deduçãozinha da equação, como que ela surgiu de outros conceitos físicos. Legal? Então, como eu falei, né? Repetir, essa equação só serve para quando for uma transformação, lembra da transformação isobárica que a gente falou? Isobárica, pressão constante. Então, quando a pressão é constante, ela não varia. Então, dá para fazer trabalho, para baixar o trabalho, é só calcular a variação de volume. Se o volume aumentar, o trabalho é positivo. Se o volume diminuir, o trabalho é negativo. Fechou?
Só que é o seguinte, certo? Se nós for fazer um gráfico de pressão por volume, né? Nesse gráfico aqui, o que ele mostra? Ele mostra uma pressão constante, que é isobárica, que é devido a essa equação. Agora só, olha, então essa equação aqui ela serve para calcular, né, esse caso aqui, que é uma pressão constante, onde a pressão, ó, tá vendo, ó, a linha vermelha sempre é a mesma pressão. Agora observe, ó, trabalha pressão vezes variação de volume. Se eu pegar essa distância daqui a aqui, né, que é essa linha aqui, ó, embaixo do gráfico, eu tenho a variação de volume. Se eu pegar essa distância daqui até a linha vermelha ali, ó, eu tenho a pressão, certo? Se eu considerar essa figura que foi pintada aqui de azul, onde tem esse tal aqui, né, que às vezes é usada como trabalho também, essa letrinha grega. Então, se eu calcular essa área, como é que se calcula? A gente calcula lado, né, base, vezes altura, é um retângulo. O que é a minha base? A base é ΔV, tá aqui, ó. Qual é a minha altura? É P. Ou seja, se eu calcular a área dessa figura aqui, eu tenho o trabalho. Porque fica igualzinho àquela fórmula, fica ΔV, que é essa distância daqui a aqui, que é a minha figura, e essa distância dessa parte a essa linha aqui, ó, que é a pressão, fica ΔV vezes P, que é esse lado vezes esse lado, vai me dar a área dessa figura, se eu considerar isso aqui como uma figura, como um retângulo. Correto? O que eu tiro disso aí? Então, tem casos que a transformação não é isobárica. Nesse gráfico aqui, vamos supor, essa equação que nós usamos não serve, não daria certo esse conceito. Mas, o que acontece? Ó? Aqui a pressão não é constante. Pode ver, a pressão começa em um ponto, ó, que aqui no caso é 2, né? Vezes 10 a 5 newton por metro quadrado, e ele vai para o ponto B, onde a pressão passa para 4, a pressão está aumentando. E o volume também, começa em 4 e vai em 7. Mas o problema é que a pressão não é constante. Né? Então, como é que eu faço para calcular essa pressão? Aí só tem um jeito, é através do gráfico. Certo? Eu vou ter que ter um gráfico e vou calcular essa área que a figura do gráfico mostra. Correto? Deixa eu botar mais para cá. Então, ó, a área do gráfico de pressão por volume, certo? É numericamente igual ao trabalho. Então é isso que eu queria definir com vocês. Então, quando não dá para usar essa equação, que a pressão não for constante, que não é uma transformação isobárica, certo? Então, a área do gráfico é que serve para nós calcularmos o trabalho. Correto? Nós vamos ver um exercício fazendo isso aí, que vocês vão ver que não é tão difícil. É fácil, correto? Então, vamos fazer um exemplo aqui para nós vermos. Pessoal, então tá aqui, ó, numa transformação sob pressão constante, ele já frisou. Pressão constante, que é uma transformação isobárica, de 5 atm, pressão constante de 5 atm. O volume de um gás ideal se altera de 2 litros para 6 litros. Determine o trabalho em joules realizado durante a expansão do gás. Beleza. Então, primeira coisa, nós aqui temos que ver as unidades. Lembra que eu falei da unidade para vocês? Que nós temos que usar metro cúbico, e aqui está em litro. Então, para vocês terem uma noção, né, nós temos ó, que um metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou seja, que isso é igual a 10 na 3 litros. 10 ao cubo é 1000. Né? Lembra de potência de 10? Então, um metro cúbico é 10 litros. Aqui eu tenho litros e vou querer passar para metro cúbico, que é o contrário. Então, ó, 1 litro, aí eu teria que dividir por 1000. É 0,001 metro cúbico. Né? Se 1 metro cúbico tem 1000, litro para metro cúbico eu teria que dividir. Para nós não trabalharmos com o número com vírgula, a gente usa a potência de 10. 0,01 é 10 na menos 3 metro cúbico. Fechou? Então, 1 litro, né, de volume equivale a 10 na menos 3 metros cúbicos, que é 0,01. Fechou? É isso. Certo? Essa é a relação. Para nós transformar uma unidade na outra, nós sempre temos que saber a relação da unidade, o equivalente de uma unidade para outra. Eu quero transformar
polegada em centímetro. Eu tenho que saber quanto é que vale uma polegada em centímetro. Eu quero transformar centímetro em polegada. Eu tenho que saber a relação. Ó, uma polegada é 2,54 centímetros. Fechou? Aí eu transformo. É só multiplicar ou dividir. Fechou? Ou fazer por regra de 3. Outra coisa, ó, um ATM, que é uma atmosfera, né? Ela é aproximadamente 10 na 5 PA, que é 100 mil, né? São 5 zeros. Então eu costumo escrever assim, ó, o que é PA? Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa. Pascal, ou Newton por metro quadrado, é a unidade do Sistema Internacional de Unidade. Legal? É isso. Então essas aqui são as unidades. Agora, sabendo dessas unidades aqui, dessas transformações, nós vamos ver o que, o exercício deu. Então vamos lá. Ele me deu o volume de 6 litros e 2 litros. Então o volume aumentou. Para mim saber a variação de volume, lembra, eu tenho que diminuir o volume final menos inicial. Ó. De 2 para 6 dá 4. Porque 4 menos 2, 6 menos 2 é 4. 4 litros. Legal. Só que nós não podemos usar na equação 4 litros. Certo? Então se você dividir o 4 litros por 1000, né, que o metro cúbico vale 1000, vai dar 0,04 metros cúbicos. Só que é muito mais fácil a gente trabalhar assim, ó. Em vez de multiplicar por 1000, a gente multiplica direto por 10 na menos 3, ó. Fica 4 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Certo? Para nós, quando eu for fazer um vestibular, uma conta que não, existe, não tem calculadora, trabalhar com potência de 10 é muito mais fácil. Tá legal? Aí, ó, é a mesma coisa que o Pascal. Ó. Um ATM, né? Então são 5 ATMs. Um ATM vale 10 na 5 PA. Então 5 ATM é 5 vezes 10 na 5 PA. Ou seja, para transformar de litro, que é o mais comum, para metro cúbico, é só multiplicar por 10 a menos 3. Então fica 4 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Para transformar de ATM para PA, é só multiplicar por 10 na 5. Certo? Tem uma vírgula aqui, mas aproximadamente é isso. É isso que a gente usa nos livros de física, geralmente, são essa transformação. Tá? 5 ATMs é igual a 5 vezes 10 na 5 PA. Fechou? Então aqui em azul, está no Sistema Internacional de Unidades. Agora só olha que fácil. Professor, você não gosta de trabalhar com potência de 10, mas só olha. Vai ficar bem simples, é melhor do que trabalhar com vírgula. Certo? Calma, dá uma acalmada aí e vocês vão ver. Ó. Então, ó, pressão. Aí eu transformei, multipliquei por 10 na 5. 5 vezes 10 na 5. Olha aqui, ó. Um ATM é 10 na 5 PA. Então eu botei 5 vezes 10 na 5. O volume de litro eu só multipliquei por 10 a menos 3. Ó. Em vez de 4 litros, que é a variação de 2 para 6, eu botei 4 vezes 10 a menos 3. Aí agora, professor, olha que fácil. Só lembrando. Se eu multiplicar o 5 vezes 4. Mas quanto é que é 5 vezes 4? Vocês sabem, é 20. Tá tabuado. E o que eu faço com essas potências de 10? É só lembrar da matemática. Você estudar potenciação. Né, exponencial, equação exponencial lá no primeiro ano, em matemática. Então, você fala, conserva a base e somos expoentes. Como o expoente é negativo, ó, então eu vou conservar o 10. 5 com menos 3 dá 2. 10 dá 2. Acabou. Só isso, só isso. Ó. 5 vezes 4, 20. 10 na 5 com 10 a menos 3, 10 na 2. Lembrando que aqui houve a necessidade de transformar a unidade porque não estava em metro cúbico e não estava em newton por metro quadrado, que é PA, Pascal. Se a unidade estiver em metro cúbico e estiver em Pascal, você tem que tomar cuidado e olhar o exercício, cada exercício. Não há necessidade de transformar, é só multiplicar como está no exercício. Fechou? Pessoal, geralmente o que acontece? A resposta aqui é muito bonitinha, certo? Mas, como a gente está acostumado, quando a questão é de assinalar, geralmente ou eles colocam assim a resposta, certo? 20 vezes 10 na 2 é 2.000, porque 10 na 2 é 100, né? Acrescenta 2 zeros, que é 2.000. Ou em notação científica, fica dessa forma aqui, ó. 2.000 é 2 vezes 10 na 3 joules. Ou ainda se fala quilojoule. 2 quilojoule. Que o K significa 1000, que a gente já viu lá no quilocal, né? Lembra? Então essa seria a resposta. Ou vocês vão assinalar 2.000, né? Está lá no gabarito para assinalar. Ou 2 vezes 10 na 3 joules. Fechou? Simplesinho. Certo? Ó, então não fujam da potência de 10. A potência de 10 foi feita para facilitar a nossa vida. Essa potência de 10 de notação científica. Ela não é para complicar, certo? É facilitar. Fica muito mais fácil de trabalhar sem precisar de calculadora. Segundo exercício e último, tá acabando, já aguenta firme aí que tá quase chegando lá.
Então, só olha, a figura representa a transformação sofrida por um gás. Determine o trabalho realizado de A para B no processo. Então é o seguinte, pessoal. Aqui dá para usar aquela equação? Não dá. Por quê? Porque o gráfico não é uma linha reta. A pressão está subindo. Não dá para usar aquela equaçãozinha. Eu tenho duas pressões, 2 e 4 vezes 10 na 5. Não dá para usar. Então, aquela fórmula só tem uma pressão. Não posso fazer uma média e calcular aqui, né? Às vezes até dá certo, mas não é sempre assim. Então, o que eu vou usar o artifício? Quando a gente não dá para usar aquela equação, quando a gente usa o gráfico. Por isso que o exercício já deu o gráfico para vocês. Então, eu vou ter que calcular a área desse gráfico. O que acontece? Essa figura que forma aqui é um trapézio. Muita gente não lembra como é que se calcula a área de um trapézio, certo? E eu não vou falar como se calcula a área do trapézio. Se você quiser, vai pesquisar e faça através da área do trapézio, que também dá certo. Então eu vou fazer com duas figuras que vocês são obrigados, né, tem obrigação de saber como se calcula a área delas. Vou dividir aqui, eu passo uma linha vermelha no meio. Esse aqui foi o que o exercício deu, tá? O enunciado e o gráfico. A linha vermelha foi o que eu passei aqui. E vou dividir em duas áreas, duas figuras, em vez de uma, duas. São duas figuras bem conhecidas de vocês. Que uma é um triângulo, certo? Aqui onde eu pintei azul, tá vendo? E a outra aqui, que eu chamei de A2, é um retângulo. Duas figuras bem conhecidas. Então vamos dar uma olhada nas medidas dela. Vamos considerar que isso aqui é uma figura. Então, essa medida aqui, até aqui, que é a base da figura tanto do triângulo quanto do retângulo, é de 4 a 7. Então aqui mede 3. Eu digo que a base da figura é 3. Certo? Lá no triângulo, eu vou precisar da base, que é 3, que é daqui a aqui, e vou precisar da altura do triângulo, que é essa medida. Essa medida é de 2 até 4. Vai ficar 2, de 2 a 4, né? 4 menos 2, 2. Quer dizer, se fosse de 2 a 5, seria 3. De 2 a 6 seria 4. De 2 a 10, 8. Certo? Então, ponto de saída e ponto de chegada. Está aqui, daqui até aqui. Tá vendo lá? Onde dá lá. Então, essa é a altura H1. A outra altura que é do retângulo, só olha, ela vai de 0, que aqui é o ponto 0, né, até 2. De 0 até 2, essa altura também é 2 vezes 10 na 5, certo? Aqui coincidiu de ser igual, né, de ter aquele mesmo valor, mas você tem que fazer a subtração. Então, daqui até aqui vale 2, que é 2 vezes 10 na 5, está acompanhado com a potência de 10. E do 0 até aqui, que essa é outra distância que eu preciso saber, vale 2. Fechou? Agora só olha que fácil. Então eu vou calcular a área do triângulo, que é o A1, certo? Como é que se calcula o triângulo? Fácil. Base vezes altura dividido por 2. Você aprendeu lá no ensino fundamental. Qual é a base? 3. Daqui a aqui mede 3 o triângulo. E a altura desse triângulo? É um artifício que a gente usa, certo? Isso aqui não está em proporção matemática. É só um artifício que a gente usa para descobrir o trabalho. Então essa altura aqui equivale a 2 vezes 10 na 5. Certo? Vamos fazer isso de conta que é 2. Então 2 vezes 10 na 5, é o H. Então é só multiplicar e dividir por 2. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. 3 vezes 10 na 5. Essa aí é a área 1. Fechou, já sei essa área 1. Agora eu vou descobrir do retângulo, a área do retângulo. Olha que legal. Então, retângulo, essa aqui é a base, que vocês falam, chama multiplicar lado vezes lado, né? A gente fala, quando é retângulo, como tem duas medidas diferentes, a gente chama essa medida de base e essa outra medida de altura. Certo? Então, como é que se calcula a área do triângulo, que eu vou chamar de A2, do retângulo, desculpa. A gente vai multiplicar a base vezes a altura. Quanto é que vale a base? 3. Quanto é que vale a altura? 2 vezes 10 na 5. Certo? 3 vezes 2, 6. 10 na 5 fica ali. Então tem a área 1, que vale 3, vezes 10 na 5, que é 300 mil, né? Aqui. E aqui, 6 vezes 10 na 5, que é 600 mil. Tá legal? E agora? Mas eu dividi em duas aqui para ficar mais fácil. A maioria do pessoal não lembra a forma do trapézio. Tá? Quem quiser saber a forma do trapézio, pesquise. Trapézio retângulo e calcule através do trapézio. Dá para calcular também. Tá?
Mas se não souber a forma do trapézio, é só calcular dividir o trapézio em um triângulo e um retângulo. Agora só olha que legal. Então eu achei a área 1 e a área 2, mas é uma figura só, eu dividi só para ficar mais fácil. Então é só somar as duas no final. 3 vezes 10 na 5 com 6 vezes 10 na 5. Ó, 3 laranja mais 6 laranja dá 9 laranja. 9 vezes 10 na 5. Correto? E essa aqui é a área total. Se essa aqui é a área total, então significa que o nosso trabalho é 9 vezes 10 na 5. Porque o trabalho vai ser igual à área do gráfico. Aqui a gente não usa fórmula, a gente através da área. Certo? 9 vezes 10 na 5 é 900 mil joules, ou 900 kilojoules. Fechou? Simples, fácil, tá legal? E por hoje é só, certo? Eu vou passar umas atividades para vocês treinarem só. O objetivo é para vocês treinarem, vai ter uma pontuação lá do exercício, mas o objetivo é vocês treinarem, tá legal? Tchau, tenham uma boa semana, vocês se divirtam, né? E quero que vocês sejam muito felizes, né? E façam exercício, pratiquem, vejam o vídeo, revejam se tem necessidade. Deixe um comentário aí se tiver alguma crítica ou alguma coisa positiva, certo? Alguma coisa para acrescentar, tá legal? Tchau para vocês, um abraço e até mais.